Josão Futebol, vamos ver aqui o que o Josão falou sobre a partida entre Real Madrid e Barcelona. Vambora. Gente, termina o clássico e hoje um videozinho aqui bem legal, tem muita coisa pra gente falar. Você vê o Vini puta aqui porque o Real Madrid ganhou, mas tem polêmica. O Vini reclama demais quando é substituído. Assim, um dia depois do que aconteceu, né? Vou pausar com 10 segundos. Não tem como. Isso virou assunto, né? Poxa, virou assunto e assim, eu vou guardar um pouco a opinião pra ver se ele vai falar um pouco mais pra frente, mas já adianto que eu concordo muito com a postura do Vinícius, tá bom? Pessoalmente, profissionalmente é outra história. Mas vamos deixar o vídeo rolar aqui. E o Xabi Alonso é um técnico que ali tá arrumando muito problema. É um técnico meio questionável, pelo menos por enquanto. Vem cá, porque tem muita coisa pra gente falar. Cara, olha só, começando aqui do Barcelona nesse design horroroso pra mostrar aqui a escalação, ridículo, mas enfim. O que acontece quanto ao Barcelona? É um tipo... Pô, isso é do eFootball, né? Tá feio pra caralho mesmo. Puta merda. Olha isso. Jazzy Baldeco, Baci, Ferran. Nossa, fez. Pra divulgar um El Clássico, meu Deus. Completamente bichado. O que pega? Ano passado, o Barcelona ganhou os 4 El Clássicos que teve. E aí, basicamente, o Real Madrid tinha vivido literalmente o pior ano da história de El Clássico. Só que aí, o último El Clássico no Bernabéu tinha sido aquele 4-0. E aí, daqueles 4 gols, 3 foram feitos por jogadores que não estavam em campo hoje. 2 do Leva, 1 do Rafinha, nenhum dos dois em campo. Então, assim, é um Barcelona Lamine, que basicamente tinha um Lamine Yamal, de 18 anos, e seja o que Deus quiser. E o poder da amizade. Era Não, assim, você tinha duas das principais peças ofensivas, ok, são dois jogadores que produzem muito, mas para além da escalação, esse Barcelona não tá jogando bem, não é questão do Rafinha e do Lewandowski apenas, é mesmo uma questão física, você percebe que os jogadores do Barcelona no início da temporada estão bastante desgastados, a ver o que vai acontecer ao decorrer da temporada, porque é uma temporada também de Copa do Mundo, que os jogadores já se guardam naturalmente para poder chegar bem na Copa do Mundo. E o Barcelona tem muitos jogadores selecionáveis. Acho que todos os jogadores do Barcelona são convocados pelas suas respectivas seleções. Então, assim, é um ponto de atenção, porque é um time que exige muito do seu físico. Então, para além de Lewandowski e Rafinha, que não estavam jogando, o Barcelona também não está desempenhando fisicamente nesse início de temporada. Então, eu acho que mesmo com Rafinha e Lewandowski, a tendência seria de um jogo mais parelho, porém o Barcelona não fugiria muito da forma física que foi apresentado. basicamente isso. Já do lado do Real Madrid, o time era basicamente esse aqui. Ao contrário do Barcelona, o Real Madrid tinha quase que o time inteiro ideal. A única alteração aqui é o capitão camisa 8, Valverde, meio campista, na lateral, né, velho? Hoje na lateral. No banco tinha Arnold e tinha Carvajal, mas estavam os dois no banco, porque nenhum dos dois estavam 100%. Então, tirando isso, era basicamente o Real Madrid ideal. E aí, dessa forma, vieram os dois times pro confronto de hoje. Cara, existia uma pressão, tanto no Barcelona quanto no Real Madrid. Os dois times ali têm seus problemas e tal, mas o Barcelona, ele tava mais tranquilo, porque o Real Madrid, como eu falei, ele viveu ano passado com o Ancelotti o seu pior ano de El Clássico. O Real Madrid, cara, tem sempre aquela história dele meio que dominar a Europa e passar. Além disso, também tem essa questão, não sei se você vai falar, né, do Real Madrid ter perdido o clássico contra o Atlético de Madrid por 5-2. Então, isso já por si só já traz também um peso. Você vai perder outro clássico seguidamente, tá ligado? Sendo que ano passado você só tomou vareio de bola. Assim, tem o contexto por fora do Yamal que incendiou mais a partida. Eu acho que se o Yamal fica quieto, esse Real Madrid ia chegar muito mais baqueado. Muito mais baqueado. Então o erro do Barcelona foi até fora de campo mais do que dentro de campo. Porque em campo várias coisas se equivaleram em certos momentos. Mas o Real Madrid estava chegando machucado já da partida contra o Atlético de Madrid. Tava chegando super assim carregado do que foi o ano passado, de só ter tomado vareio do Barcelona e perdido finais. Então assim, tinha toda essa questão de carga para cima do Real Madrid. E aí o Yamal vai lá e incendeia algo que eu não sei se tinha necessidade, é clássico, não é? Vai do seu ponto de vista de interpretação. Eu acho que eu não faria isso se fosse o Yamal. Mas eu entendo, é um jovem de 18 anos que quer se mostrar pro mundo que a gente tem 18 anos, a gente quer mostrar que a gente tem um cacete, né? Mas muitas vezes a gente só tem isso aqui, ó. Porque o nosso cacete ainda não tá cacetado, tá ligado?
fiz essa analogia com o Pérez aí. Passaram um certo aperto pro Barcelona, e aí jogando dentro de casa, não poderia nem cogitar tomar outro 4-0 ou quiçá uma derrota, tá ligado? Papo E reto. aí, nesse contexto, com o Yamal falando muita coisa durante a semana, pra quem não viu, eu até fiz vídeo curto mostrando, o Yamal foi dar entrevista e meio que provocou, deu risada, fez piada, lembrou do 4-0, não garantiu que seria a mesma coisa de novo, mas falou que talvez fosse, quem sabe, vai saber. Enfim, com todo esse contexto aí de um ano passado muito ruim, de um Yamal provocando bastante, o jogo começa, e aí começa com Vini Júnior e Lamine Yamal cometendo pênalti. Cara, tava começando já com a polêmica toda colocada na mesa. Aqui a gente tinha só 2 minutos de jogo, mas na verdade o pênalti é com 1 e uns quebradinhos, tá ligado? Aqui já era o replay. Sim. E aí esse pênalti é tirado, ele é removido. O juiz entende que na verdade o Yamal que sofreu falta, mas já começava aqui com o Yamal que falou bastante durante a semana, sendo alvo de um lance muito polêmico. Acabou que caiu por terra e tal. E aí Morreu o lance porque em seguida o Real Madrid acaba fazendo o gol, né? O primeiro logo. Não em seguida, ele acaba tendo mais 2 gols anulados, inclusive. Só que isso não é pênalti, tá? Vamos só botar logo aqui, não é pênalti. O Yamal, ele coloca a perna na frente pra tentar tomar a bola e o Vinícius chuta o pé do Yamal. Ah, Cássio, mas ele que chutou, ele que se colocou em disputa. Sim, mas ele não atinge o Vinícius, né? Se você olha o lance, o Vinícius que atinge o Yamal. O chute é do Vinícius no Yamal. Então a falta é essa. Ah, é sem querer, mas sem querer também é falta. mal pro lado do Barcelona e do Yamal. E aí, na sequência, gol Kylian Mbappé. E aí é até engraçado, porque, cara, é um baita de um gol, é um gol bonito aqui que acontece, a bola vem pra ele, tá mostrando deixa ela assim? quicar, ele nem domina, chuta Eu não sabia que podia mostrar assim. e faz um golaço de fora da área, sai Golaço. comemorando, mas o gol é dado como impedido. E é dado como impedido nisso aqui. O semiautomático, se você olha aqui, você fala, cara, mas não tem impedido. Mas na verdade tem um tiquinho aqui da panturrilha à frente. Né? E aí foi dado como impedimento. O Mbappé que Cara, se fosse na mesma, sem semiautomático, da mesma linha era gol, tá? comemorou, não adiantou nada. Voltando àquele jogo do ano passado do 4-0, pra quem não lembra, aquele foi o jogo que o Mbappé toda hora tava impedido, que chegou a fazer gol, que comemorou bastante, mas que não valeu nada. E aí o jogo começou hoje no mesmo esquema. Só que O Mbappé fez aquele lá, né, do cobertura, aí o Rafinha responde depois. o que acontece aqui, tá? Qual que é o cenário? Ai, como era bom ser Barcelona, feliz. do Hansi Flick, que não estava na beirada do campo hoje porque foi expulso no último jogo, o Barcelona do Flick, ele ainda tem essa capacidade de forçar um impedimento, só que lá na frente, lá no ataque, o Barcelona esse ano ele não tem conseguido ser a mesma coisa, até por causa dos jogadores fora e tal, tá uma questão diferente. O Rafinha é um cara que corria bastante, o Rafinha tá machucado Exatamente. e tal. Então assim, o Barcelona ainda faz esses impedimentos, só que lá na frente não consegue fazer pressão e aí fica uma parada meio manca. E o Barcelona perdeu o Inigo Martínez, que pra mim foi o melhor zagueiro da temporada passada, e ainda era um zagueiro que tinha muito essa leitura da linha. Ele marcava muito bem, ele chamava muito o Cubarsí pra ajudar. Eu acho que Eric e Cubarsí ainda estão batendo cabeça em certos momentos pra poder fazer essa linha. O Inigo, ele chamava mesmo, várias vezes, tem diversos lances da temporada passada que ele pulava e tal, enfim. Ele era um jogador que fazia essa linha muito bem e acabou saindo, né? Foi pro Al Nassr no começo da temporada. Começou funcionando, o Mbappé consegue fazer um gol, faz um golaço, mas não vale. E aí era um jogo que começava com um cenário meio parecido ao último, só que depois o que acontece, gol, e dessa vez válido, Mbappé de novo. Gol. Vamos ver o lance aqui, porque, cara, o Bellingham, ele faz uma jogadaça, ele Faz um dança quebra, ali na né? frente do Pedri, acerta um baita de um passe pro Mbappé, que se posiciona muito bem também, sai cara a cara e faz aqui o gol dele e sai comemorando. O Mbappé tem um começo de ano maravilhoso. O Mbappé tá caminhando pra ser Melhor do bola mundo. de ouro? Eu acho que ainda não. Primeiro porque Com certeza sim. Não, com certeza sim. E a disputa é muito viva entre ele, Harry Kane e Haaland nesse momento, sabe? Pelo menos os artilheiros. Porque esse começo de temporada, você pega a análise de que é bola de ouro. Esse começo de temporada é hora de você farmar números. Temporada passada foi assim e por aí vai. Todos os grandes que no começo da temporada são cogitados a serem melhores do mundo, eles farmam números. Para no final da temporada, que é natural, você cai um pouco de rendimento, mas também você já tem muito número acumulado. O Mbappé já tá fazendo isso excelente. Se no final da temporada o Real Madrid bater semi ou até final de Champions e ele não estiver jogando tão bem, mas fizer 2, 3 gols na campanha, os 40 gols que ele fez nesse primeiro semestre vai valer muito. E outra, é ano de Copa do Mundo. Mbappé jogador da França. Então assim, não tem segredo. O Mbappé tá sim sendo cogitado e nesse momento talvez ele seja até o melhor do mundo. Eu ainda tô muito em dúvida porque os números do Harry Kane e o que o Harry Kane tá jogando nessa temporada tá
uma barbaridade. Mas e aí, quem é o seu melhor do mundo, hein? Quem é o seu melhor do mundo dessa temporada? Porque pra mim, até então, é o Harry Kane. Harry Kane, pô, o fato dele jogar em várias posições me pega, mas o Mbappé tá voando, voando. Assim, esse é o começo de temporada. E sempre que alguém começa muito bem, Harry Kane, Mbappé e Haaland, a gente fala muito Ó, de bola de ouro no citou os começo do ano. mesmos. Só que, cara, quase sempre a bola de ouro se define é do meio pra frente. É É o que verdade. acontece na reta final. Isso é verdade. Mas esses são 3 jogadores dos 3 principais times que têm a possibilidade de estar entre os finalistas das principais competições. Pega um pouco pro lado do Haaland, porque a seleção dele não é tão forte. Então na Copa do Mundo talvez ele não consiga. Mas os dois, pô, os dois estão muito vivos. Da Champions. E, por exemplo, falando em Champions, a gente tá no começo. Então, não, eu acho que não é papo de bola de ouro, pelo menos por enquanto, porque nem o Kane, que talvez seja o melhor ali, nem ele, por enquanto, tá caminhando pra bola de ouro, porque, novamente, é no final que a coisa se decide. Mas, assim, cara, ele vai muito bem. Ele tem excelentes números. Eu acho que, apesar dele ter perdido o pênalti hoje, que daqui a pouco a gente fala, mesmo assim, os números são impressionantes. O Mbappé chega agora a 11 gols nessa La Liga. Ele se torna o primeiro jogador desde o Cristiano Ronaldo em apenas 9 jogos conseguir pelo menos 10 gols. É que ele conseguiu 10, o Cristiano conseguiu 17. Caralho, que isso, velho. Outra estatística também é que ele vai bater 50 e poucos gols, eu acho, no ano. E o Messi fez 91, né? Assim, cada vez mais vai se distanciando do que a gente viu e percebe o quanto absurdo era. O Cristiano é bizarro. Mas enfim, ele consegue uma parada Demais, que cê é só o louco. Cristiano tinha conseguido. Tem outro detalhe aqui nesse gol, que é uma parada que me chama a atenção, que assim, o Mbappé, meio que agora que ele tá no Real Madrid. Foi o quê? Ano passado. Até então, ele Sim. jogava lá na França, não era na La Liga. E aí tem um detalhe que mesmo até então ele sendo jogador do PSG, esse de hoje, isso aqui eu fiquei de cara, esse foi o 12º gol dele no Barcelona. O cara é um carrasco do Barcelona e Caralho, nem é jogava verdade. no mesmo país que o time. Ele já tinha feito um hat-trick em 2021, fez 2 gols contra o Barcelona na semifinal do ano passado, do retrasado, na verdade, quando tava no PSG, e o resto eu não lembro. Bizarro. Enfim, ele começa o ano muito Loucura. bem, mas por enquanto... eu Fez acho um que o hat-trick também ano passado. Ele fez gol em todos os El Clássicos do ano passado, menos no 4-0, né? bola de ouro Foi é isso muito mesmo. cedo pra gente falar. Ele talvez esteja ali na briga, mas, cara, tem gente na frente. Eu acho que o Harry Kane, por exemplo, é o caso. O Haaland talvez tenha aqui e ali outros nomes, mas sim, Não sei se o Haaland está na frente dele, mas o Harry Kane eu acredito que sim. Por fazer mais funções. Porque o Harry Kane é loucura que o Harry Kane tá jogando. é o cara do Real Madrid. E a polêmica do Vini, de novo, e agora maior do que as outras, mostra isso. Esse é o time do Mbappé. É o time do Mbappé. Mas bola de ouro, eu pisaria no freio. Eu acho que ele foi bem, eu acho que ele fez um bom jogo, apesar do pênalti perdido, mas bola de ouro, vamos pisar no freio. Mas de qualquer Eu acho assim, o time é do Mbappé porque ele concentra os gols, ele concentra os principais lances de perigo. Mas eu acho que cada vez mais, e principalmente pelo que foi deixado ontem após a substituição do Vini, é de que o Real Madrid não é só o time do Mbappé. A reação da torcida, das redes sociais, no estádio, da imprensa, foi de que o Vinícius Júnior está sendo injustiçado pelo Xabi Alonso. E, portanto, eu acho que não teria essa reação se o Mbappé fosse tão visto como o cara, sabe? O cara intocável. Eu acho que não teria tanta essa reação. Mas teve. Porque ontem, pra mim, por exemplo, o melhor da partida foi o Bellingham. Jogou demais, fez gol, enfim. E é muito louco você pensar mediaticamente que se fosse há 2 anos atrás, o Bellingham estaria em todas as capas dos jornais, mas nem isso ele esteve, né? Porque você viu que essa questão midiática do peso da pessoa conta muito. Eu acho que no momento o Mbappé é o cara do time, mas tem ainda uma chance muito grande desse Real Madrid ser um time mais coletivo do que um time só Mbappé, diferentemente do que era aquele PSG, sabe? forma assim, vai muito bem o carrasco do Barcelona, que é Mbappé. Não sei se eu E consegui outra explicar tão bem pra vocês, mas esse é o meu ponto de vista. coisa, eu já ia me esquecendo. O que faz o Bellingham nesse lance é sacanagem. Assim, Nossa, o Mbappé, demais. ele tem o mérito de, como a gente viu aqui, ele sai na frente, ele se posiciona, ele usa dessa velocidade que ele tem muito maior do que todo mundo pra se colocar. Só que se ele se coloca lá na posição e ninguém dá bola nele, não adianta nada. O Bellingham viu o lance. Bellingham, Assim, ele gira pra cima do um Pedri, jogador que é né? sacanagem. E aí, cara, eu acho que o dia de hoje, o Real Madrid ganha porque tinha um time melhor.
Ponto. Eu acho que no final o jogo foi ficando mais parelho. No Sim. começo, no primeiro tempo, era muito Real Madrid. No segundo foi muito mais Barcelona. Só que aí no detalhe do Barça ter muito jogador machucado e o Real Madrid não. E o Real Madrid ganha o jogo, o Bellingham. Faz Ele sentido. faz um jogo maravilhoso. Talvez tenha sido melhor em campo. Na sequência, o que a gente tem? Gol de empate, de certa forma injusto. Olha só, o Fermin recebe uma bola do Rashford, que vai lá, chuta de primeira, faz o gol aqui, sai comemorando, mete aqui a postura de capitão e tal, pá. Cara, é um gol da injustiça. Por Conta bem os números do Firmino Lopes contra o Real Madrid. Tem bons números, né? que é um gol da injustiça? É um gol do futebol. O futebol, às vezes, ele é injusto, às vezes ele é imprevisível. E por que eu tô falando isso aqui tudo? Porque o Barcelona tava mal. A verdade é que dava Real Madrid, Justiça não, da incompetência. E da competência do Barcelona de cobrir ali em cima. Aí foi erro mesmo do Arda Güler. Não foi. O Barcelona conseguiu pressionar bem em cima, Arda Güler vacilou, foi gol. Acho que o Barcelona, no que se propõe a fazer, fez bem nesse momento. Foi um gol da incompetência, ou do azar, não. e depois dava mais Real Madrid. Só que aí numa bola perdida pelo Arda Güler, o Rashford, que fez um bom jogo, tá? O Sim, Rashford Rashford talvez fez um tenha bom sido, do ataque, o melhor do Barcelona. O que mostra que o Yamal, que Foi. daqui a pouco a gente fala sobre ele, foi mal. O Yamal foi mal. Foi bem Mas, enfim, mal. aqui, o Bem Barcelona que mal. não via bem, ele acha um gol meio milagroso, e esse placar de 1-1 com 37 minutos, ele era melhor do que a realidade mostrava. Esse 1-1 pro Barcelona, ele tava muito bom, ele tava excelente, porque o Barcelona não fazia por onde Eita. nem empatar, mas consegue o empate. Porém, esse empate não dura muito, porque o Vini, primeiro, é pouca coisa puxado aqui. Cara, o Vini, ele não é... Ó, o Pedro jogou bem mal também, cara. E o Pedro é quem dita o ritmo do Barcelona. Se o Barcelona não consegue dominar o jogo, muito passa pela ausência do Pedro no meio de campo. E aí esse lance acho que representa muito o que o Barcelona foi nessa partida. Não só o que o Pedro foi, tá ligado? Era um Barcelona muito atrasado nas jogadas, precisando parar com faltas. Não era um Barcelona que consiga dar um embate que sempre dá. O Real Madrid conseguia diversas vezes desvencilhar, o Bellingham flutuava muito ali na parte de trás dos zagueiros, deixando eles com muita dificuldade, porque ou o pouco Barci acompanhava e abria um espaço para o Mbappé ou não. E aí eles tinham muito essa dificuldade de entendimento, chegavam atrasados em todos os lances. Isso aí é só um exemplo. Óbvio, foi no contra-ataque, contexto, blá, 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 mas enfim, é só uma exemplificação visual do que aconteceu. o nome do jogo do Real Madrid, mas ele também não fez um jogo apagado, principalmente no primeiro tempo. Aqui o Pedri é obrigado a puxar a camisa dele com todas as forças da vida, ele mata um contra-ataque, ele ganha o primeiro amarelo, no final do jogo ele vai ganhar o segundo, o Pedri é expulso e tal. Aqui o Vini puxa esse jogo, você vê a importância do Vini, e aí de novo aquele papo de, cara, o Real Madrid ganhou porque tem jogador melhor. Então tem o Vini, tem Bellingham, tem Mbappé, ganhou na base da qualidade individual. Ganhou na e base aí, mesmo. cara, na sequência, gol de Bellingham e o Vini, que acabou de forçar um amarelo do Pedri, ele é quem começa Dá um essa jogada show, em cima velho. do Koundé. Olha Ele isso. corre pra caramba, ele cruza pra outro brasileiro que parecia que a bola ia pra fora, o Militão. Militão dá de cabeça nela e sozinho dentro da área, o Bellingham, E que o nem Bellingham sai todo comemora, bad que boy, mete né? aqui aquela Bad marra, boy, tá bad boy. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Bad boy. Foi todo. Ah, eu sou inglês. Meu país é imperialista. ligado? E que faz o 2-1. Bellingham, que uns tempos atrás aí tava decidindo ao clássico, sendo ele o cara do time naquela época, assim que ele chegou, que ele era muito artilheiro. Verdade. Aqui o que acontece? Primeiro, Militão dentro da área, tá? O Real Madrid atacando com muito jogador Militão, lá e dentro. de cabeça o Militão entende, né, minha tropa? Algo que ele sabe é cabeça. Ele tem muito conhecimento sobre o crânio encefálico do ser humano e como utilizar ele em prol da vitória da equipe. Então, assim, se tem uma coisa que o Éder Big Milito sabe, é sobre cabeça, meu amigo. Se reparar na jogada, se eu não me engano, tá o Militão e tá o Hausen. Os dois zagueiros dentro da área, Hausen. que mostrava ali que o Real Madrid tava realmente fazendo uma pressão. House! E essa Parece nome de cachorro, né? House! House! jogada só acontece porque tem um Vinícius Júnior que corre pra ele e pra mais 10 pessoas. Cara, o lance parece que não daria. Pô, os primeiros 45 minutos do Vinícius foi de manual, ó. Aprende a jogar futebol aí, ó. Manual de como ser um ponta agressivo. Pá, primeiros 45 minutos do Vinícius Júnior.
nada, o Vini consegue chegar nessa bola sem deixar ela sair, ele cruza uma bola que parecia morta, o Militão coloca ela com perigo, existe ali um desencaixe da zaga do Barcelona que permite o Bellingham sozinho dentro da área, Bellingham vai lá, ele que já tinha dado uma baita de uma assistência faz o gol. Talvez tenha sido o Bellingham o melhor jogador dessa partida de hoje, o mais importante, apesar de, como eu falei... E não só pelos gols e assistências, mas também pelo desencaixe que ele gerou na zaga do Barcelona, como eu expliquei. Hoje ele não ser tão destacado quanto naquela época que ele chegou e que ele era o cara, que ele fazia os gols e tal. Agora é o time do Mbappé, mas ele segue sendo muito importante. Finalzinho do primeiro tempo, com uma baita jogada do Vini Júnior, o Real Madrid volta a ficar na frente. E aí, dessa forma... termina o primeiro tempo. Cara, a gente tem um primeiro tempo do Madrid. E aí, em posse de bola, o Barcelona até tem mais 64 contra 36, à lá Fernando Diniz. Só que posse de bola sem gol não adianta muita coisa. Em finalizações, a gente tem um 12-7 pro Real. Então, o Real finaliza mais. Eu arriscaria dizer que com muito mais perigo também. E finalizações no gol mesmo, 7-4. Ou seja, o Real Madrid teve de finalização no gol o que o Barcelona no primeiro tempo teve de finalização no geral, tanto para fora quanto no gol. Então você vê que o Real Madrid realmente ele foi bem melhor, ele ganha o primeiro tempo e pro segundo a coisa já começa como? Com um pênalti que não dá em nada, uma jogada completamente morta. De novo lá o Bellingham. E aqui eu nem lembrei desse lance aqui quando eu falo que pra mim o Bellingham foi o melhor em campo, mas esse lance aqui é que acabou que não deu em gol, porque o Mbappé perdeu, mas era o Bellingham de novo arrumando coisa ali. Cara, Eric Garcia, que até fazia uma boa partida, ele mete uma mão completamente meio desligada Desligado porque, tipo assim, o que ele tá fazendo com essa mão alta, tá ligado? Mas ele levanta a mão, ele mete a mão na bola, o juiz marca pênalti, até demorou pra marcar, e aí na cobrança do pênalti, o Mbappé vai lá, bate, perde e coloca de novo o Chesney e o Barcelona no jogo. O Mbappé perde aqui esse pênalti. Perde, mas a defesa do Chesney é muito boa, tá? O Mbappé bate forte, meio altura, mas é aquela batida bem rápida e seca. E o Chesney, nosso fumante, né? Nosso drogado Chesney, consegue pegar a bola tranquilo. Esse pênalti, ele era primeiramente do Mbappé? Sim. Querer que outro alguém batesse aqui é querer demais. Esse time, como eu falei... Podia ser o Vini, pelo que tava jogando na partida e pelo que o Mbappé já tinha marcado, sabe? Poderia. Mas a gente já entendeu que o Mbappé é o preferido agora é de fato do time. O time do Mbappé. O Vini, normalmente, quando ele bate pênalti, quase sempre é pênalti que ele mesmo conseguiu. Tirando esse cenário, não é tão comum do Mbappé ser o cara que, não, pô, pega a bola aí, vai lá e bate. Não é o caso. Então, aqui sendo o Bellingham, não é o Vini, então é o Mbappé que pega a bola. Ele bate até que mal. É claro que pênalti bem cobrado é o que entra, tá ligado? Mas além disso, eu acho que ele bate meio mal mesmo, tá ligado? É claro para além do pênalti mal batido, tem a defesa, que eu acho que é melhor do que o pênalti. O pênalti ele poderia entrar se fosse outro goleiro, tá? Do Chesney aqui, mas enfim, o francês podendo fazer o seu 12º gol na La Liga, não pode, não consegue, até poderia, mas não conseguiu. E aí o Barcelona volta pro jogo. Porque assim, a impressão do primeiro tempo era... Impressão? De imprensa? Cara, o Real Madrid vai ganhar isso aqui e é questão de tempo. Impressão, né, não? Eu tô doido, velho. Sei lá, não sei se eu sou burro ou é ele que é burro. Quem é o burro aqui, rapaziada? Acho que é eu, né? Teve um contratempo ali de tomar um empate, mas é questão de tempo. O Real Madrid vai fazer 3, 4 e vamos ver se talvez não venha goleada e tal, mas no mínimo vitória viria. Com essa defesa aqui, o Barça começa a crescer, começa a acreditar, só que o Barça esbarra na falta de qualidade. Por que falta de qualidade? Porque, como eu falei, não tem Leva, não tem Rafinha, e o Rafinha tem feito muita falta nesse time, principalmente o Rafinha da temporada passada, que estava num nível que, meu Deus do céu, que no El Clássico, por exemplo, fez aquele golaço de cobertinha e tal, um gol bem realmente bonito. Não tem isso. Aí, o que tem? Tem Fermin. Na ausência de Rafinha... Cara, Firmino Lopes é bom, velho, bom jogador, mas esse lance não tem segredo, rapaziada. Vou dar aqui com o mousezinho, vocês estão vendo aqui? Eu acho que não, estão, né? Cortar um tiquinho pra cá, ó, pra direita, que a zaga vem e quebra o passe aqui pra direita ou pra esquerda, pro resto foi só chegar chapando. Isso aqui é pelada clássica, eu tô ligado.
Fermin. Cai o nível, né? Enfim, teve esse lance Cai um aqui que até pouquinho, eu que vai. tava meio neutro vendo o jogo, eu falei, pelo amor de Deus, toca a bola, Fominha. Logo depois do Barcelona ver a sua chance voltando com a defesa do pênalti, logo na sequência, o Barça tem essa chance aqui, o Fermin tá com a bola, você tem um jogador aqui em cima, outro aqui embaixo, se eu não me engano é Lamine Yamal e aqui é Rashford, e o Fermin chutou pro gol. Cara, é o tipo de lance que você não pode chutar pro gol. É o tipo de lance que você tem que escolher um dos dois, Pode. tocar pra ele e deixar eles decidirem. Fomeou. Pode. Se é o Messi, eu confio. Mas como é o Firmino, chuta não, Firmino. Chuta não. Tentou resolver por si só. E aí acabou que não resolveu nada. A bola ficou fácil pro Courtois, que teve uma vida fácil hoje. Courtois que é um baita de um goleiro. Hoje ele não teve que fazer nada muito grandioso, não. Perde a chance que é o Barcelona. E aí a gente chega na grande polêmica do dia. Aos 71, o Vini Júnior é substituído para entrar o Rodrigo. Inclusive, o Rodrigo vai aceitar ficar no banco até quando? O Rodrigo, quando entra com o Vini reclamando e tal, e a gente já fala disso, mas assim, ele é o jogador reserva, ele tá atrás na fila do que o Brahim, ele tá atrás do Brahim na fila, o que, cara, o Brahim é bom jogador, mas sei lá se o Rodrigo não é melhor. Eu sei que tem a diferença de lado agora, que o Rodrigo tem falado que quer jogar lá e tal, mas Esse Rodrigo tomou uma das piores decisões da carreira dele, que foi abrir a porra da boca. Ele passou anos com o Ancelotti sendo o principal jogador junto ao lado do Vinícius Júnior. Ele podia ter falado isso naquela época. Falado, olha, eu prefiro jogar desse lado, me bota desse lado, pelo amor de Deus, faz eu jogar desse lado e bota o Vini ali pra jogar de falso 9. O Ancelotti, paizão, vamos aqui, ó, vamos organizar todo mundo então. Todo mundo vai, ó, transar. Todo mundo vai, ó, ó. Aí não, deixa pra falar isso quando chega o novo treinador, que claramente, irmão, é um treinador frio, tipo assim, ah, tu é o Rodrigo, né? Tu ganhou tudo, né? Beleza, pra mim tu é a mesma coisa que era o, sei lá, como é o nome? Frimpong, o Grimaldo. Pra mim tu é a mesma coisa. Tu é só uma peça do meu tabuleiro. Se tu funcionar ou não, eu te tiro. Mas tu só é uma peça, não importa se tu já ganhou de tudo, se tu é o cara que tu é. Aí ele foi inventar de falar isso essa temporada. E aí, irmão, desculpa. Porque ou vai ser o Mbappé, ou vai ser o Vini, ou vai ser você naquele lado. O Mbappé joga meio, beleza. Então é o Vini. Não tem discussão. E aí, o Rodrigo, cada vez mais, o caminho mais natural para ele e pro Endrick é a saída deles do Real Madrid em definitivo, não é só empréstimo, não. Porque se o Real Madrid planeja um projeto a longo prazo com o Xabi Alonso, pode ter certeza que Rodrigo e Endrick estão completamente fora. E o melhor destino para eles, e na minha opinião, qualquer jogador hoje, o melhor destino sempre vai ser a Premier League. assim, dificilmente o Rodrigo vai virar titular nesse time. Ele aparentemente vai ser, na melhor das hipóteses, o cara que joga. E aí agora vai passar a temporada toda sem jogar. Vocês pensam que louco isso? Vamos aqui, ó. Vamos aqui. É só fazer essa reflexão, tá ligado? Presta atenção. O cara é camisa 10 da nossa seleção. Deram pra ele. Não sei se concordo, mas deram a camisa 10 pra ele. E ele vai passar a temporada inteira sem ter minutos, sem jogar. Não vai ser vendido, porque nenhuma equipe na Europa faz movimentações milionárias no meio da temporada. Ele vai chegar na Copa do Mundo sem ter jogado grande parte da temporada, sem ter o ritmo e a intensidade e a confiança necessária. E ele vai estar lá de camisa 10 se o Neymar, obviamente, não, o Neymar não, se a gente não contar com o Neymar. Então assim, é de se pensar até a convocação do Rodrigo para a Copa de 2026. Mas como é o Ancelotti vai levar. Mas de já, eu me preocupo com isso. Eu não sei vocês, mas eu me preocupo muito com o nosso camisa 10, atualmente, estar sendo reserva, aceitar a reserva e muito provavelmente não sair da equipe. Por uma gratidão que claramente não existe do outro lado. Porque se existisse, ele era titular. E o Rodrigo não é melhor que o Vinícius Júnior, não é melhor que o Mbappé. Então ele não vai ser titular desse Real Madrid. Nunca. Nunca, nunca, nunca. 30 minutos e aí ele vai ficar nessa. Ano que vem tem Copa, ele vai aceitar ser o cara de 30 em 30 minutos, 20 né? minutos às vezes? Então, não né? sei. Sinceramente, é claro que é foda você sair do Real Madrid. É dar um passo atrás. É difícil você sair do Real Madrid e meio que achar algo parecido, tá ligado? Mas, cara, ele é muito bom jogador pra ficar no banco. Então, até quando o Rodrigo vai aceitar ficar nessa situação? Se ele ainda acha até agora que, Exatamente. não, pô, eu vou ganhar minha vaga aqui,
caramba, é um homem de uma fé que eu invejo, tá? Porque eu não tenho essa fé É dele, Jó, não. é Mas, enfim, Jó. ele acredita em si mesmo. Ou talvez ele tá confortável com o banco. Não sei qual das duas opções é a real. Não, eu também ficaria confortável no banco do Real Madrid, mas almejando Copa do Mundo, Fato é que até quando ele vai ficar nessa? Mas, até quando? vamos pra polêmica, gente. O Vinícius Júnior sai no El Clássico e reclama demais. Eu não vou mostrar a imagem aqui, mas ele basicamente fala: ah, vai tomar no... Vai tomar banho, Você sabe. vai morar Tá na de Zona sacana- Sul, O Vini, tipo tá assim, de ele dá um sacanagem. chilique, ele fica puto, obviamente, com o Xabi Alonso. E saiu hoje, inclusive, esse vídeo é de ontem, mas saiu hoje também que ele ficou falando: pô, eu vou sair da equipe, não sei o quê, de um jeito eu saio, eu vou sair. Alguns interpretaram que ele tava levando pro lado de eu vou sair daqui e vou pro vestiário. É a interpretação mais confiável do que aconteceu. Outros já estão levando pro lado de que ele disse que vai sair do Real Madrid porque não tá aguentando mais o Xabi Alonso. Meu ponto de vista, eu acho que era só mesmo do vestiário. Acho que o Xabi Alonso, inclusive, depois dessa atitude do Vinícius, me lembra muito uma situação do Neymar com o Luiz Henrique no começo do Luiz Henrique no Barcelona há 10 anos atrás. O Neymar também deu um chilique quando foi substituído, a imprensa também caiu em cima porque ele substituiu o Neymar em momentos de jogo e depois ele deixou o Neymar porque ele viu que não tinha como. E assim, eu custo não acreditar, Cássio, custo não acreditar que se você é um treinador do Real Madrid, despontando como um dos melhores treinadores do mundo, você tem que saber utilizar Vinícius Júnior e Mbappé juntos. De alguma forma. Juntos os 90 minutos. 90 minutos. Vinícius Júnior não é jogador de 70 minutos. Alguém tem que avisar pro Xabi Alonso que ele não tá mais com Frimpong, que ele não tá mais com, sei lá, o Wirtz é, ok, o Wirtz é um pouco fora da curva, que ele não tá mais com Grimaldo, sabe? Que ele não tá mais com o Boniface. Não, ele não tá mais com o Adri, ele não tá mais com esses caras. Ele tá com o Vinícius Júnior, melhor jogador do mundo há 2 temporadas. Fez chover naquela Champions. 2 gols em final de Champions. E ele tá com o Mbappé, campeão do mundo. Entende? Ele tá com 2 peças que não se tira. Ele tá com o Neymar e com o Messi dessa geração. É isso que ele tem que pensar. Você acha que se fosse na época do Barcelona, o Luiz Henrique tiraria Neymar e Messi? Ele tentou, deu ruim. Depois ele, não, nunca mais eu tiro. Vai jogar os 90 minutos. Só sai machucado ou se estiver assim, torrando a bola. Mas isso que tá. Um treinador com o calibre que o Xabi Alonso diz que tem, né? Que pra mim, ok, tem muito potencial, mas ainda não chegou lá, fez um feito incrível. Ele não pode ter 2 estrelas dessa e uma dessas estrelas tá matando o tempo porque ele não consegue tirar a outra. Ele não tem que tirar nenhum das duas. São jogadores que definem partidas em minutos cruciais. Aí você tira do Vinícius Júnior ali 20 minutos que o Vinícius Júnior poderia fazer mais um gol, o Koundé ia estar cansado, enfim, tem todo um contexto. Eu acho que ele mandou muito mal. Muito mal. E se ele continuar assim, ele perde o vestiário. Inclusive tem até vídeo, né? A galera aí que soltou, que ele chega perto da galera na comemoração, a galera dispersa. Assim, constrangedor, pra dizer o mínimo. É o tipo de coisa que a gente sabe que, cara, a coisa mais normal do mundo é jogador grande, igual o Vini, que já tem Champions pra chamar de sua, ficar meio bravo quando sai em jogo grande. Só que normalmente os caras tentam dar uma seguradinha, fingir não deixar público que eles estão bolados. O Vini aqui chuta o balde. Ele xinga publicamente, ele sai bolado, ele não cumprimenta e ele vai direto pro vestiário. A parte de ir direto pro vestiário, aqui eu começo com crítica. Eu acho que ele erra. Eu acho que tem que ter ali um respeito mínimo. Passando disso, dito isso, cara, o Xabi Alonso tá chapando. Então, Tá chapado de Del Valle. Sobre isso, eu entendo e discordo um pouco do Josão. Acho que o melhor a se fazer nesses momentos é realmente se retirar, vai esfriar a cabeça e volta depois ou não volta, dependendo do nível que você tá com raiva, tá? Eu acho que o Vini fez certo em voltar, mas se não voltasse eu tava com ele. Falar, beleza, velho. Vai lá, é melhor do que você ficar lá no campo, aquela energia pesada ali em cima. Uma dessa até comemoraria uma vitória do outro time só de raiva, imagina. Aí pega ruim pra ele, né? crítica que eu Não faço aqui ao aconteceu. Vini é que, pô, talvez ele devesse ali, sei lá, no vestiário não. Sabe? Senta ali no banco e fica de boa. Ele desce pro vestiário e aí eu tenho que falar, ele volta depois e senta no banco. Menos mal, tá ligado? Agora sim, gente.
O ponto aqui não é criticar o Vini Júnior. O Vini errou de dar um chilique ao ser substituído. Cara, se pá, que talvez não. É claro que, O Chilique errou, mas ele tá completamente certo. O Chilique está errado. O motivo do Chilique, não. sabe, o jogador deveria ter um certo respeito ali e tal, hierarquia de técnico e jogador. Mas até eu vi um cara falando no Twitter, eu acho que eu concordo. Eu acho que o Vini é maior como jogador do que o Xabi é como técnico. Então, que Com hierarquia é essa, certeza, tá com ligado? certeza. Eu acho que Só que ainda assim não é assim que funciona, sabe? Mesmo que o jogador seja maior que o treinador, tem que respeitar as decisões do treinador. Eu só acho mesmo que tem que ser um respeito mútuo. Entender o clima do jogo, entender a história do treinador. Pô, o Luxemburgo caiu do Real Madrid por isso. Foi inventar tirar o Ronaldo nos últimos minutos. Então, assim, é entendível que o Florentino olhe para essa situação e fique puto também. O Luxemburgo já falou diversas vezes que ele saiu do Real Madrid por conta que uma partida eles estavam ganhando, eles estavam com um a menos e ele decidiu tirar o Ronaldo Fenômeno para poder segurar e garantir a partida. Para mim, essa substituição é do mesmo nível que demitiu o Luxemburgo, pô. Você tirar o seu principal jogador da partida porque você quer segurar o resultado ou quer botar um fôlego novo, enfim, é passível de ser demitido, pô. Você não pode treinar o maior clube do mundo se você não tem essa caixa de bater no peito e manter os melhores jogadores no campo, pô. assim, o Xabi Alonso, ele tá tratando o Vini como um jogador comum. E, pô, não é, gente. Não Não é. é? Talvez na seleção ele seja Definitivamente. até inferior a comum. Talvez na seleção, assim, na maioria das vezes ele é um jogador fraco. No Real Madrid não é assim. Hoje não foi assim. O Vini, em determinado momento, é que não aconteceu o gol, mas ele tava sambando ali no De Jong na lateral do campo. Tava sambando. E ele achou o Bellingham, acabou que nem lembro o que aconteceu, mas não foi gol. Foi O gol, Vini foi tava gol. bem. Foi gol, O foi gol, foi gol. Saiu o gol, só que foi invalidado. Vini ser tratado como alguém normal, como um Brahim, como o Rodrigo no Real Madrid, é uma loucura. O Xabi Alonso, apesar do grande Não trabalho que sabe ele onde tá fez na pisando Alemanha, ainda. ele ainda não foi testado e aprovado na primeira prateleira do futebol. E aí que tá. Ele perde o jogo contra o PSG no Mundial de Clubes feiamente. Perde o clássico contra o Atlético de Madrid. Não tá vindo jogando tão bem quanto os resultados, tá? Ele tá sendo muito salvo pelo Mbappé nesse começo de trabalho. Então não é como se o Real Madrid estivesse dando um show e ele pudesse dar um luxo de não, vou tirar o Vinícius Júnior aqui porque a gente já tá jogando bem sem ele, não tem problema. Nada disso. O Vinícius Júnior tem números muito melhores e tá salvando o trabalho do Xabi Alonso muitas vezes, inclusive. E cara, eu acho, isso aqui pode envelhecer mal, tá ligado? Mas eu acho que você não conseguir tirar o melhor do Vinícius Júnior no Real Madrid é um erro. Porque a grande parada do Real, a Completamente grande errado. vantagem do Real é, cara, ter um time tão bom. É você olhar pro ataque, você tem Mbappé e Vini Júnior. E ele não tá conseguindo colocar os dois em campo. Claramente, o Xabi Alonso é tipo assim, é Mbappé FC, é Mbappé mais 10. É claro isso, é óbvio. O Mbappé é o protegido. E a gente entende em partes porque o Mbappé é o cara que tá fazendo gol pra caramba. É o cara que pega a bola e que não tem medo. Perde muito gol, mas continua tentando. Beleza, tudo bem. O Mbappé, ele já tem, sabe, uma reputação maior no futebol, ele já fez mais coisas, ele já ganhou Copa do Mundo, meu Deus do céu, aquilo tudo lá. Mas, cara, o Vini não tá muito atrás, não, principalmente no Real Madrid. Só que ele é tratado como inferior. E aí é foda porque, assim, cara, a gente tá cansado de ver técnico que às vezes não gosta de um jogador específico. E aqui eu acho que nem é o caso de tipo assim, eu te acho um merda. Nem é esse o caso, mas ele também, apesar de não achar o Vini um merda, até porque quase sempre o Vini é titular, ele também não acha tão grandioso assim. Num jogo que ainda estava aberto e que o Vini estava bem, ele tirou o Vini. E aí eu concordo muito com o Josão nisso, dessa postura. Eu critico muito essa postura do Xabi Alonso, porque eu acho que é uma postura desses novos técnicos, eu não queria generalizar, mas vamos generalizar, de agir mesmo como se os grandes jogadores fossem só peças no tabuleiro que entregam números ou não entregam números, sem considerar todo o histórico emocional e pessoal daquele atleta perante a situação. Pensa, Vinícius Júnior chegou como uma joia que foi muito criticada, que foi alvo de piadas diversas vezes no seu início no Real Madrid, foi preterido pelo Zidane, foi zoado pelo próprio companheiro de time, o Benzema, sofreu o que sofreu no caso de racismo, nunca houve uma proteção de fato de jogadores da instituição Real Madrid perante aos casos de racismo que ele sofreu, nunca teve.
E aí ele consegue passar por cima, jogando futebol, conquistando Champions, fazendo gol em final, fazendo gol em outra final, sendo eleito o melhor jogador do mundo. Tudo isso conquista o seu espaço depois de muito, muito, muito trabalho duro de se provar, de se provar. E aí chega um francês que joga pra caramba, que tem números, porque sempre teve números, é um jogador de números, muito mais de números do que de resultados por clubes, e chega e conquista ali o seu espaço por meio da grande contratação que é, ok. E o Vini decide o quê? Humildemente o Vini diversas vezes deu declarações e mostrou situações e mostrou muito companheirismo ao Mbappé, sendo praticamente um irmão dele em campo, mesmo sabendo que o Mbappé brilhar é ofuscar ele. E aí chega um treinador na outra temporada e desconsidera tudo isso que o cara passou, tudo isso que o cara faz e começa a tirar ele, minar minutos, jogar, tirar ele, fazer ele jogar só 3 partidas em 90 minutos, gente, que é isso? Vinícius Júnior jogar 3 partidas na temporada de 90 minutos é impensável, velho. É mal comparando, é você tirar o Neymar do Barcelona todo jogo aos 70 minutos. Não existe isso, pô. Só porque tem um Messi ali? Não. Os dois têm que jogar os 90 minutos, gente. Que mundo é esse? Então, assim, imagina na cabeça desse cara ter construído tudo que ele conquistou através do trabalho duro, e aí porque o outro tem um cargo, chegou, beleza, sai, 70 minutos aí, ó, vaza. Pô, gente, é de se ficar muito puto. Então eu concordo totalmente aqui. Vinícius Júnior tá mais que certo. É verdade que pode ser que parte do porquê, por que que o Xabi Alonso fez isso? Seja porque talvez o Vini não estava voltando tanto, e aí o Xabi Alonso, talvez nessa altura aqui do campeonato, ele via já a crescente do Barcelona, e mano, vou colocar o Rodrigo porque vai entrar com gás, ele vai voltar também para marcar, e o que eu não quero é perder esse jogo, talvez tomar um empate, eu quero ganhar, então talvez o Vini saiu por uma postura meio retranqueira do Xabi Alonso, mas não é só hoje. Hoje foi meio que a gota que faz transbordar. Essa reclamação do Vini é o que vai fazer todo mundo falar sobre. Cara, o Xabi Alonso tem tido uma postura meio errada com ele. E é igual eu falei, pô, pode ser que termine a temporada e o Real Madrid ganha a Champions, com o Vini sendo um jogador meio jogado de lado, e aí vai parecer que o Xabi Alonso tá certo. Pode ser. O futebol tem dessas. Tudo que a gente fala corre o risco de envelhecer mal. Mas, cara, a maior probabilidade, a maior porcentagem de chance é disso aqui ser um erro. E outra, eu acho que ninguém é doido aqui. É melhor com o Vini ou melhor sem o Vini? É melhor com o Vini. Então pronto. Se é melhor com o Vini, não vale a pena dar esse all-in e ficar comprando uma briga dessa. Não existe isso, pô. E aí chega na coletiva depois, tenta tratar tudo com panos frios, tipo assim, eu e o Vini, depois a gente conversa sobre isso, beleza. Sabe, nunca falar sobre o problema é pior às vezes do que falar sobre o problema, Xabi Alonso. Pô, você não fala do Endrick. O moleque tá. O que que o Endrick perde pro Gonzalo Garcia, sabe? O que que ele perde? E não é sincero com a posição do atleta. Agora o moleque tá buscando outro lugar aí, mas sabe, falta sinceridade, falta tato, falta tratamento humanizado com os atletas do Real Madrid. E aí o Vini chuta o balde e deixa bem público que ele considera que, pô, estão chapando aqui como estão me menosprezando. Vacilando. Complicado. É igual eu falei, existe aqui ali um pontozinho que o Vini poderia, sabe, mudar a postura, mas no geral, o Xabi Alonso, ele tem ganhado, ele tá 100% no Bernabéu. É mais um jogo, é um jogo contra o Barcelona, não é um jogo fácil. Ele tá bem na Champions, ele é líder de La Liga. Mas, cara, ele vence, não tem conseguido convencer. Em time pequeno, tudo bem. No Real Madrid, não é bem por aí. O Xabi Alonso, mais uma vez, ele consegue ganhar um jogo e terminar com um clima de... não sei, complicado. Enfim, tem toda essa polêmica aqui. Depois o que a gente vai ter? Militão. A gente precisa conversar sobre Éder Militão. O Militão tem sido um dos melhores zagueiros do mundo desde que voltou de lesão. Assim, eu não sei o que será a zaga titular da seleção brasileira. Por quê? Porque o Marquinhos parece ser incontestável. E aí a gente tem um Militão nadando de braçada. O Militão não existe a menor possibilidade de ser considerado como reserva da seleção. Tá, mas então joga Militão e Marquinhos. Mas também tem o Gabriel Magalhães. Então, assim, é um bom problema que tem o Ancelotti, porque a gente tem no mínimo 3 jogadores aí da mesma posição que são, mano, primeira prateleira do mundo, tá ligado? Mas assim, gente, o Militão tem jogado e fez uma partida hoje maravilhosa. E é lindo, né? Ô, homem lindo, olha isso aqui. Que homem maravilhoso, cara. Pelo amor de Deus, como é que não vai ter briga e toda semana uma notícia diferente dele na Inside Fofoca? É a cara desse cara. Cara lindo da desgraça. Tu é doido, bicho bonito da porra, macho. Olha isso. Rapaz, cara lindo do cão, mano. Parece um modelo, bicho.
Diabo é isso, é? Rapaz, que espécie linda da porra. Ó! Tu é doido. Até participar de gol, ele participou. Só que isso aí, foda-se. Isso aí não é o que é esperado dele. Se não tivesse participado, também não faria diferença, mas né, participou também. Mas assim, defensivamente Participou. falando, enorme. Se você não viu o jogo, tá vendo aqui o vídeo, saiba que enorme é Éder Militão hoje. Então, assim, que bom o problema que a gente tem, que é, no mínimo, 3 caras aí de primeira prateleira, porque o Gabriel Magalhães também não é pouca coisa não, tá ligado? Então, assim, excelente, mais uma excelente atuação de Éder Militão hoje. Agora, e o Yamal, hein? O Yamal pipocou no El Clássico? Pipocou. Meio que sim. Ele fez uma partida muito abaixo, ele ficou, a verdade é, no bolso do Carreiras. O Carreiras que De novo, né? foi contratado no Real Madrid, sendo que antes mesmo de ser contratado, quando jogava ainda lá em Portugal, ele teve um jogo contra o Yamal e ele foi muito bem. E, cara, eu acho que ele vai muito bem de novo. O Yamal, ele fica, cara, no bolso. O Yamal não consegue fazer muita coisa e o Yamal faz um clássico ruim. Era, assim, o Real Madrid vencer o Barcelona hoje foi inesperado? Não. Inclusive o Beckler, que talvez seja aqui no Brasil a maior autoridade sobre Barcelona, ele já falava na prévia dele que, cara, eu imagino que o Real Madrid vai ganhar. Então já era esperado, até por causa das lesões que o Barça tinha e tal. Mas assim, o Yamal, que tanto falou antes do jogo acontecer, que provocou e que eu sigo achando legal, tá? Eu sigo achando legal ir lá e provocar e tal. A gente vive falando, mas o Romário tinha muita personalidade. Isso eu acho legal. Fala mesmo, se der bosta, assume e vira que segue. Eu acho que dá um tempero a mais pro futebol, tá ligado? Mas a gente também não vai deixar de comentar que jogou mal. É igual eu falei, é claro que tava difícil a vida pro Yamal, porque, cara, ele jogou com o Ferran, que não tava bem, do outro lado o Rashford foi até melhor que ele, mas não conseguia associar ali e tal. Então ele não tinha o Leva, ele não tinha o Rafinha, e o Rafinha faz muita falta, mas jogou mal. Então falou, e acabou indo meio abaixo. O começo inteiro de temporada do Yamal é abaixo. O que é normal, ele tem 18 anos, ele pode oscilar. O extracampo do Yamal, e aqui é um ponto, tá? Não tá legal. O Yamal tem... O processo de neymarização de Lamine Yamal vai acabar com a carreira dele. Este garoto, aos 18 anos, não pode agir igual o Neymar age com os 33. O Neymar tem a mesma mentalidade de Lamine Yamal. A diferença é que Neymar tem 33 anos, Lamine Yamal tem 18. Mas a verdade dos fatos é que o Yamal precisa jogar futebol, porque ele não é ninguém no futebol. Ele ainda não é ninguém. Se você colocar no papel ali de quem eram os principais jogadores, ele é o que tem menos relevância de ter ganhado alguma coisa na sua carreira. Ele é uma joia, mas não ganhou merda nenhuma. Ele tem que se colocar no lugarzinho dele, que é abaixo de todos os outros. É melhor ele seguir por um processo de Neymar ou de Messi do que de Neymar, né? Alguém aqui concorda? Eu tô ficando doido. Você prefere ser o Messi ou você prefere ser Neymar? Você prefere estar com 33 no Barcelona ou com 33 sem jogar no Santos? Pensa isso, Yamal. Essa mensagem é pra você. envolvido em polêmica demais, tem sido celebridade demais. E isso, quando tudo tá dando certo, ninguém reclama. Quando as Reclama coisas sim. começam meio mal, é complicado. O Yamal, o pessoal até começa a falar, pô, o Yamal tá virando um Neymar. E aí é meio foda, porque, tipo assim, parece que o Neymar já virou um adjetivo de algo ruim, tá ligado? O extracampo do Neymar, a gente sabe o que é. O Yamal, ele tem caminhado pra esse lugar. E aí é uma parada que o Barcelona tem que ficar de olho e tal. É polêmica demais. E aí ele oscila e isso pode virar uma pressão. Enfim, sim, hoje deu uma sumida. Hoje deu uma leve pipocada. É isso aí. É normal que ele não vá jogar sempre bem, mas hoje foi o dia do ruim. Hoje foi o dia do jogar mal. Enfim, é isso. Vitória importante, com muita polêmica. Faltou eu comentar alguma coisa? Comente você Faltou aqui nada, embaixo. videozaço do Josão. Acho que eu vou estar um pouco atrasado só, né? Porque eu vou soltar na terça. Mas foi muito da hora. Parabéns, Josão. Tamo junto, videozaço, meu mano. É nóis. É isso, rapaziada. Essas são as minhas opiniões. Eu queria falar sobre o clássico, mano. Tava me coçando pra falar. Eu sou torcedor do Barcelona, tá? Antes de qualquer coisa.